Estamos no ar. Está no ar o podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui temos insights, network, novidades, temos mudanças. Pode mudar, Anine? Não só pode, como deve. Hoje não temos só insights, temos falta de voz, temos pigarro na garganta. Todos estamos nós. naquele modo, socorro Deus. Mas ainda bem que nós estamos aqui com dois homens maravilhosos que vieram para nos auxiliar, né, Miriam? Porque eu acho que eles vão falar mais que a gente. Vieram dar uma grande força pra gente aqui. Poxa vida, a gente fala já sobre isso. E por falar em força, é sobre isso que eles vão falar. Enquanto estamos aqui nos curando em nosso feminino, eles vieram para falar sobre a cura do homem. Sobre como, quando um homem se cura, como a família é impactada. Dois homens que vêm nesse alto processo de conhecimento e através da mudança na vida deles, estão mudando a vida de suas famílias e, consequentemente, a história da vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de ter o meu grande amor, Arthur Lima, um mentor maravilhoso. E tenho aqui o meu bebê. Não, desculpa, perdão. Esse grande mentor, homem de Deus, meu irmão mais novo, mentor e sábio, Paulo Henrique Oliveira. Sejam bem-vindos, meninos. Como é que vocês estão se sentindo aqui? Muito bem-vindos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde. Olha, eu me sinto maravilhado, honrado em estar aqui. Assisto vocês, sou fã. Aí também um pouquinho o coração fala mais alto. Esse mas... não vale. Esse fã não vale. Vale sim. Brincadeira, vale sim, Arthur. Vale. Claro que assisto para ver meu grande amor também, minha grande amiga também, mas o podcast é maravilhoso. Tem uma frase que a Miriam fala a respeito do Arthur, que é... Eu amo esse homem. O Arthur é um amigo tão aprofundado nas nossas convivências que a Miriam sempre fala, eu amo esse homem. E você, Paulinho, como tá sendo pra você? Bom, boa tarde. Bom, que prazer estar aqui com vocês. Precisamos só dizer que estamos aqui boa noite daqui a pouco, né? Nossa audiência está nos vendo às 20 horas. Mas tudo bem, vocês estão vendo esse tempo maravilhoso aqui, né? Mas é um prazer novamente estar com vocês. É muito gostoso estar aqui porque você não parece estar sendo entrevistado. Na verdade, aqui é como se fosse uma grande conversa. Então, eu queria deixar o meu abraço para vocês, porque eu amo assistir o Pode Mudar. Eu, às vezes, estou na empresa, estou atarefado, coloco meu fonezinho e, para distrair a mente, coloco lá Pode Mudar, porque esse programa tem conteúdos maravilhosos. Que incrível, gratidão. O nosso intuito realmente é contribuir para o reino, né? E desde o início foi para este lugar que o Senhor tem nos direcionado. É uma honra para nós estarmos aqui também. E é tão familiar que eu tava sofrendo bullying antes de começar, porque eu coloco açúcar no meu café. E aí essa pessoa aqui não pode. Me deu um golpe, me fez tomar um café sem açúcar. Eu esqueci de avisar. Mas vamos adoçar nossas vidas nessa noite maravilhosa e incrível. Meninos, mentoria. Eu estava com o Paulo no começo da jornada, e por incrível que pareça com os dois, né? Mas na jornada de ser mentor. Além de eu te obrigar... É uma informação importante. O que te chamou, importante. Paulo, pro autoconhecimento? Porque esse negócio de, porque a minha irmã me obrigou, então meu amigo me obrigou, isso não é verdade. A pessoa tem que estar pronta. Se a pessoa não está pronta, ela não, as oportunidades passam e ela não agarra. Mas você agarrou de imediato, e não só agarrou, como prosseguiu, e depois na sua jornada. Nós fizemos a primeira formação juntos, e depois você foi no seu tempo e eu fui no meu. O que te levou, o que te chamou, Paulinho, pro autodesenvolvimento? Primeiro, autodesenvolvimento é como a gente já fala, você buscar desenvolver a si mesmo. Eu acredito que quando eu busquei, junto com a Aline, essa questão de se desenvolver, era simplesmente para mim. Mas não é possível você se encher de algo que é tão bom e não querer compartilhar isso com as pessoas. Verdade. Então, eu acredito que quando eu busquei me desenvolver, lá no fundo eu já entendi que o mais importante também era transbordar. E o transbordo é o que muda a nossa mentalidade e a mentalidade de quem está ao nosso redor. Porque para nós, quando se desenvolvemos, começa a ficar óbvio alguns problemas que muitas pessoas têm. Como, por exemplo, o masculino ferido, a escassez, a orfandade, rejeição. E a gente fala assim, eu estou vendo como uma pessoa não consegue enxergar isso. E quando você começa a enxergar, você fala, eu posso te ajudar. E aí é o transbordo. Você começa a mostrar para pessoas que assim como você buscou
e assim como eu, junto com a Aline, todos que estão aqui nessa mesa, buscamos o autodesenvolvimento, podemos mostrar que os outros também podem alcançar isso. Eu costumo dizer isso, né? Que a gente começa o processo de autodesenvolvimento pensando assim, meu Deus, eu tenho tanta pereba assim, eu nem sabia que eu tinha tanta pereba. Eu tenho perebas, e aí eu aceito, e aí eu vou curar. Aí eu começo a desenvolver gosto. Tá, qual é a próxima pereba que eu vou resolver? É bem assim. E quando eu chego nesse lugar de qual é a próxima, eu consigo ter mais empatia e olhar com misericórdia pro meu irmão. Eu digo, é a mesma dor que eu tinha. Ele também tem dor. E aí você fica neste lugar de permissão de autocura, mas também de perdoar e conduzir o outro na cura do outro. Teve alguma situação pontual que você falou assim, nossa, eu mudei mesmo, porque eu teria tido outra atitude antes disso? Teve algum momento que você teve assim esse start? Eu acredito que quando eu estava buscando, logo após a minha primeira formação, que fomos juntos, eu percebi que eu estava um pouco depressivo. Como? Eu me afastava das pessoas. Porque muitas vezes você não quer ouvir que você está errado. O problema é que quando você se acusa, na verdade não é um problema, porque na verdade é o seu subconsciente mostrando você precisa melhorar com isso. Sim. E eu percebi que eu comecei a me afastar. Mas ao mesmo tempo que eu me afastava, mais eu mergulhava nos estudos para falar assim, eu preciso me curar. E esse limbo de quase uma depressão, quanto um processo de cura, me mostrou que eu podia mais e que eu podia alcançar um outro patamar de vida própria. Por quê? A primeira coisa que a gente busca no desenvolvimento é alcançar o próximo patamar. O problema é que você não consegue olhar para frente sem antes olhar para trás. Olhar para trás, exatamente. E quando eu comecei a olhar para trás, eu percebi que eu estava me afastando, e eu pensava assim, eu tô deixando coisas de lado e essas coisas me fazem falta. Na verdade, eu percebi que eram essas coisas que estavam me prendendo. E eu já estava me curando, me afastando delas. Uau, que coisa incrível. Conseguir olhar de fora é muito importante. E nós temos aqui esse moço que foi chamado já em algum episódio sobre digníssimo, sem dar nomes, Arthur Lima, Mr. Maromba. Nós temos aqui Arthur Lima, que quando começou no autodesenvolvimento, foi neste lugar mesmo, de encontrar a cura do corpo, a cura da alma. Mas você teve uma grande virada, né? Tanto que no início, quando se falava da sua mentoria, quando você começou no processo de ser mentor, esse era o foco. Curar a alma com reflexo no corpo. Não para endeusar o corpo, mas para refletir. E aí, em algum momento, não. Uma chave com Deus aconteceu aí. E aí, de repente, você migrou para a cura do masculino. E vem com força nesse lugar. O que aconteceu? Como foi essa mudança, esse chamado missionário quase? Vamos lá. Para isso eu preciso voltar um pouquinho na minha história, tá? Porque realmente o autoconhecimento ele te dá curas de dores que nem mesmo você sabia que tinha. Esse é um ponto chave. Porque às vezes nós pensamos, estou abalado emocionalmente, e isso se deve geralmente a um término de relacionamento, a perda de um ente querido, um problema financeiro que te abala também, te deixa ali no momento mais fragilizado. Só que não. O emocional está no seu subconsciente, tem coisas desde a sua infância que você vai tentando esconder ali ao longo do tempo para se blindar, e com o passar do tempo aquilo meio que fica numa gavetinha ali e parece que não te fere mais. Mas ele já te trouxe traumas, ele já te trouxe reflexos de quem você é hoje. Verdade. Então, assim, o meu primeiro processo de autoconhecimento e mudança, na verdade, veio realmente através da forma física, porque eu tinha saído de um relacionamento, estava um pouco mais, não vou dizer deprimido, mas mais triste, tentando me reencontrar. Legal. E nunca gostei do que eu via no espelho. Esse foi o primeiro ponto. Então sempre me incomodava, mas eu não tomava ação. Então eu falei, a partir de agora eu vou mudar, eu quero ser uma nova pessoa. E eu mesmo me dei um prazo. Eu falei, sabe aquelas promessas que nós fazemos de ano novo, vai começar um novo ano,
a partir de janeiro eu faço uma dieta, a partir de janeiro Inclusive, eu vou nós entrar. registramos a nossa listinha de ano novo. Exa- A gente tem que cumprir. Vamos cumprir no segundo semestre. Isso é importante, cumprir, ação. Mas eu já tinha feito algumas dessas promessas e não tinha cumprido. Então, quando eu decidi, eu falei, não, tá na hora de mudar e tá na hora de agir. Então, eu falei, não vou esperar para janeiro. Eu comecei o processo de mudança em dezembro, próximo do meu aniversário, próximo das festas de finais de ano que nós Numa gostamos de época comer, que né? ninguém Que ninguém quer quer. fazer. Ninguém quer fazer promessa, ninguém quer cumprir a promessa. Fala assim, já tô aqui. E eu falei entre amigos. Eu tinha uma roupa, um short, uma calça, não lembro, que não me servia. Eu tinha ganhado e não servia de jeito nenhum. Eu falava, eu vou guardar ela aqui porque em 6 meses ela vai me servir. E eu comecei o processo de realmente mudar hábitos, mudar estilo de vida, tanto alimentar quanto de exercício físico. Esse foi o primeiro passo. Então eu comecei a mudar esse hábito e pegar gosto por isso. Então eu entrei nesse processo. E isso veio mudando a minha autoconfiança. Então a autoestima... Isso foi um pouquinho por dia ou você determinou? Não como mais isso aqui. Não, foi gradativo, total. Quantas vezes eu Já fugia foi da drástico dieta. ele começar no meio de dezembro. Não é? Foi. Não, mas quantas vezes eu fugia, escapava ali para comer coisa que eu gostava, e dava desculpa para não ir para academia. No começo, realmente foi uma luta contra mim mesmo. Então, não queria fazer aquilo, o meu corpo falava, não precisa disso, você não precisa. Eu falei, eu quero. Aí eu coloquei, minha mente é mais forte do que a minha vontade. Então, eu comecei esse processo de mudança. E foi quando começou a aumentar minha autoestima, aumentar a confiança, e eu fui cada vez melhorando mais. E fui melhorando e modificando meu corpo. Falei, opa, tô gostando disso daqui, tô gostando desse processo. Então foi aí, eu acho que o primeiro processo realmente de mudança. E eu vi que isso mudou também o meu posicionamento, mudou também o meu emocional. Então Ficou isso mais me deixava mais autoconfiante. feliz, exatamente, mais autoconfiante, autoestima. Isso me deixava mais feliz. Só que eu sempre tive um pezinho ali ainda na parte do autodesenvolvimento. Eu sempre gostei de consumir esses conteúdos, sempre gostei muito na questão de palestras, de treinamentos, então sempre consumi muito vídeo nesse sentido, sempre segui pessoas nesse caminho e falava, um dia eu quero fazer isso. É algo que eu gostaria E de fazer. aí encontrou uma pessoa na sua vida E foi assim que te ele me incentivou. conquistou, mandando no story do Instagram. Uau, seu trabalho é incrível. Uau, gostaria de ser como você. Uau, deve ser incrível trabalhar no seu Ele lugar. começou sendo seu fã, depois Começou conquistou assim. seu coração. Nossa, esse seguidor tá mandando coisa demais. Gente, Gente, tá muito assíduo, né? são revelações. Fã-clube. Porque no começo do relacionamento deles, sempre foi uma coisa muito reservada, né? Sempre foi muito reservada. E agora a gente tá contando pra todo mundo. A gente tá expondo aí pro Brasil e pro mundo, quem sabe, né? A gente tem seguidores em Portugal. Assíduos. Pois é, em outros países, é Então verdade o mundo mesmo. está sabendo agora. Verdade. Só que assim, eu era uma pessoa, totalmente mais confiante, uma autoestima bem mais elevada do que eu tinha, só que ainda com a mesma insegurança, os mesmos traumas de que eu tinha no passado. Vamos dizer, eu sou uma pessoa fleumática, analista. Então, sabe aquela pessoa que foge do problema? Para mim tudo tá bem, tudo tá tranquilo. Você pode fazer o que for, pode falar o que for, pode me ofender da forma que for. Amanhã eu já não sei mais o que aconteceu, porque eu blindo aquilo. Só que isso é ruim. Eu fui percebendo que isso eu ia deixando de tomar atitudes, eu ia Os deixando de me extremos, né? posicionar. Os extremos Sim, são os ruins. extremos são horríveis. Então, isso ia me deixando uma pessoa meio que não só submissa, mas subjugada na minha capacidade, na minha autoconfiança também. Então, eu acabava descarregando tudo em alguma forma. Ou totalmente na academia, totalmente era só isso que eu queria, era só isso que eu focava, esse era o meu princípio, era trabalhar, ir para academia, porque ali eu me sentia uma pessoa, um super-homem realmente. Ali eu me sentia, eu posso fazer, eu posso levantar o peso que for, estou sempre me desafiando, estou sempre me superando. Hoje eu peguei tantos quilos, amanhã eu vou pegar mais, amanhã eu vou levantar mais. E era a minha forma de
assim, um agrado, sabe? Desafiar, se fortalecer. Mas não, de conquista. Era onde você descarregava toda a raiva também, Totalmente. né? Então, querendo ou não, já é um começo de cura do masculino, Sim, né? Se desafiar. E não só a raiva, Miriam, digamos assim, mas essa questão também da confiança. Então, ali eu me sentia confiante. Era o seu ambiente de segurança, Se com as pessoas eu não me sentia confiante, ali no meu eu com os pesos, eu me sentia confiante. Aqui eu posso. Se lá eu não posso entrar no conflito, lá eu não me posiciono, aqui eu posso. Aqui eu posso me desafiar. Então, isso eu vim entendendo depois de começar o processo realmente de autoconhecimento, de desenvolvimento também, onde eu fui buscar esse conhecimento, essas informações. Claro, tenho uma mentora maravilhosa. É a mesma que a minha? Não é mesmo, concordo. Aliás, gente, eu tô um nojo hoje, né? Porque com 3 grandes mentores aqui na mesa, vamos ter mentoria de graça pra todo mundo aqui agora. Uma grande mentora no ramo de arquitetura também. Mas olha como é interessante essa questão do autodesenvolvimento. Porque eu me identifiquei muito com a história do Arthur na questão do que é relacionado a nós, como por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito planejadora, comunicadora. Lá atrás, quando eu fiz a primeira vez, deu uma coisa que é muito rara, que é planejador, analítico, comunicador. Nossa! Olha como é interessante. O que eu fazia? Planejava muito, analisava muito e executava nada. Porque de executor não tinha nada. Ou seja, no final ele falava que ia fazer, porque era comunicador e não fazia. Exato. Mas quando você começa a se conhecer, assim como o Arthur, nós conseguimos colocar em prática aquilo que por muito nós falamos, eu vou fazer e só fica na promessa. E o importante é você colocar em prática aquilo que você acredita que vai fazer a transformação. Tirar do papel, né? Então, vem o Arthur com essa mudança primeiro no corpo, que tava gritando, né, a situação. Sim. Aí o Paulinho falando aqui, o Paulo Henrique, a intimidade, gente. Falando aqui sobre que a gente, pra olhar pra frente, tem que olhar pra trás. Então, assim, se você não cura a criança interior, se você não traz esses traumas, essas coisas todas à tona, e aí um desconta na academia e tal, mas ainda assim, quando vem pro autodesenvolvimento, você começa a perceber que faz toda a diferença. O autoconhecimento, ele é poderosíssimo. Porque se você se conhece, ninguém consegue tirar sua paz, roubar sua paz. Né? Você... Arthur, mas como teve a virada mesmo pro masculino? Porque então você veio nesse processo de autoconhecimento, academia, começou a gostar, a virilidade ali se reforçando e tudo mais. E a cura do masculino nada tem a ver com o homem ser viril, ser homem ou não ser homem, né? Mas quando foi então que você entendeu que além de se curar, você podia curar outras pessoas? Como é que foi essa mudança, a virada de chave? Aline, essa virada se deu em uma palavra. Comecei a emergir mesmo dentro do autoconhecimento, fazendo cursos, buscando conhecimento nessa área. Porque eu falo uma palavra? Eu já estava buscando isso. Eu comecei a fazer sessões de terapia com psicólogo para me conhecer um pouco mais, para entender por que eu era assim, por que eu era ansioso, por que eu me escondia. Só que assim, nada contra, foi maravilhoso, eu aprendi muito. Psicólogos são incríveis. São maravilhosos. Foi muito importante, me deu conselhos maravilhosos, só que ao final do processo, ela mesma falou, você tá evoluindo, já estou começando a pensar no seu processo de alta, a gente vai se vendo cada vez menos, né, a cada 15 dias, depois uma vez por mês e tudo, e entrar no processo de alta. E quando eu comecei a me conhecer um pouco mais, eu retornei com ela, eu falei, doutora, acho que eu preciso retornar com você. Ela falou, por quê? Algum problema novo? Eu falei, não. É porque, sabe, todo o nosso problema eu te enganei. Porque eu falava o que você queria ouvir.
porque eu não queria enfrentar o problema. Isso é muito traço do fleumático. O fleumático fala que você sabotei totalmente. Então eu sabia que se eu falasse aquilo, ela ia falar, que ótimo, você tá bem, você... Não, então eu estou bem, eu estou me posicionando. Ou seja, mais. você não se permitia. É um traço dos homens. Uhum. É muito difícil homens se permitirem a vulnerabilidade. Exato. Aí vem, você acabou de falar a palavra que mudou a chavinha ali. Em uma das minhas imersões do autoconhecimento, apenas falaram, você está aqui, permita-se, sinta. Então eu falei, peraí, deixa eu permitir, deixa eu tentar entender realmente quem eu sou. Aí eu abri a mente totalmente e falei, ok, vamos imergir realmente dentro de mim mesmo, deixa eu me permitir e eu sentir. Ali mudou tudo. Ali eu comecei realmente a sentir, ali eu comecei realmente a voltar desde a minha infância, a entender os meus problemas, a entender aonde desencadeou para eu começar a ser uma pessoa mais fechada, emocionalmente e sentimentalmente. Porque eu era uma pessoa que eu escondia meus sentimentos, ninguém sabia o que eu estava sentindo, sabia quando eu estava feliz, que eu sou uma pessoa de riso fácil. Isso é tranquilo. Mas quando eu estava triste, quando eu estava chateado, quando eu estava emocionado, ninguém sabia. Não transparecia. Ninguém nunca viu chorar. Raramente. Olha, eu ia perguntar isso agora. Olha, antes do autodesenvolvimento, você costumava chorar? Raramente. Aline, Miriam, eu posso falar que se eu acho que alguém me viu chorar alguma vez, eu acho que foi meus filhos. Uma única vez. Quando eu me vi sozinho com eles. Eu parei e falei, agora é eu e vocês. Então, ali eu acho que saiu uma lágrimazinha. E qual que é a importância, Arthur? Eu acho que inclusive serve para os dois, dessa faceta, né? Disso do homem se abrir e se mostrar vulnerável. É importantíssimo. Eu tinha esse conceito de que, sabe, aquela educação antiga de o homem não chora, você tem que ser forte. Eu tinha isso e eu passava isso para os meus filhos também. Eu lembro muito bem do meu primeiro filho, ele tinha medo do escuro e ele chorava. Eu falava, para de chorar, não aconteceu nada, homem não chora, tem que ser forte, não pode ser assim. Porque eu ouvi isso. Então assim, isso não tem fundamento sobre quem você é realmente, sobre a força que você tem, sobre a virilidade que você tem, sobre a competência que você tem. Tem nada a ver com chorar. Tem nada a ver. A questão não é não se mostrar vulnerável. É se mostrar vulnerável no lugar certo. Porque tem um momento certo que o homem tem que se fazer forte e tem um momento certo para ele ser vulnerável. É tão interessante isso que você está falando, porque nós somos condicionados a vida inteira dentro da nossa história. E aí agora eu vou jogar a bola pro Paulo, depois disso que eu vou falar. Porque, então, o seu histórico foi nesse lugar. E o meu histórico, o nosso histórico dos três aqui, é de sermos filhos de pastores. Sim. E aí, eu cresci ouvindo... Você é filha de que pastor, são sinônimos de perfeição. Você é filha de pastor, não corte o cabelo. Você é filha de pastor, não faça isso. Você é filha de pastor. E aí eu me vi com um dos maiores tesouros na minha vida. Posso dizer que foi o primeiro maior tesouro da minha vida. Que é João Vitor, filho do Paulo Henrique. E nós congregávamos na mesma igreja. E o João Vitor, ele é um menino muito inteligente. É absurdo, assim. Colocava todo mundo no bolso, né? Lindo, falador. Colocava todos os obreiros no bolso. Aí a titia chegou. E a titia falava, E ele vinha e sentava no meu colo. E a Nádia falava, ele nunca sentar nem no meu. Mas ele ficava sentado no meu colo. E quando foi um dia, o João Vitor foi apenas criança. Ele deu um show de criança. Eu não era do autodesenvolvimento ainda. Eu peguei ele no colo e falei assim, João, você é filho de pastor. Você não pode fazer isso. E quando eu terminei, eu pensei, eu sou um monstro. Porque eu estava replicando tudo que me doeu a vida inteira. No seu histórico, Paulinho, de ser filho de pastor, também quais foram as dores? Onde você também foi subjugado? Onde você foi calado? Me perdoa por ter feito isso com seu filho. Não foi intencional. Na verdade, a gente acaba reproduzindo. Mas eu preciso dizer uma coisa pra minha audiência. João Vitor fala que eu sou a tia mais maneira. Me perdoe as outras tias. Porque eu sou louca pelo meu sobrinho. E eu sempre fui uma tia muito maneira mesmo. Essa situação é uma situação muito pontual, mas se percebe. Mesmo amando
tão loucamente. Mesmo buscando fazer... Você reproduziu. Mimando sempre o João Vitor. Porque me faz comprar presentes que o pai dele não compra, tá? Presentes caros, é cotidia. Ele me convence. Eu sei como é. Você já viu, né, Arthur, a negociação. E eles são tão persuasivos. João Vitor é incrível. Mas e você, Paulinho? Onde doeu? Onde também o seu masculino foi ferido por estar nessa história? Na verdade, como eu estava falando... Meu Deus, é uma sinfonia aqui. Nós acabamos reproduzindo aquilo que nós vivemos. E uma vez, uma frase que me tocou e me fez repensar o que eu estava fazendo é: filho de peixe é peixe. Aí eu falei assim, não. Porque a grande questão que eu digo é o seguinte: filho de pastor não é pastor. É isso aí. E filho de crente não é crente. Tem o livre-arbítrio, né? Por quê? Porque tudo são escolhas. E quando eu, apesar de ter escolhido seguir o que meus pais faziam, que assim como eles eu sou pastor, eu escolhi repensar aquilo que havia me machucado. Porque meus pais, eles foram itinerantes por um bom tempo. E eu fui o que mais acompanhei eles nessa jornada. E uma das coisas, quando eu era muito novo, as pessoas queriam que eu não fosse criança. E reproduzisse ali um comportamento, porque nas igrejas que nós entrássemos, independente da idade, não, você não é um visitante, você é um obreiro. E às vezes nós ferimos mais querendo que a pessoa seja certa do que justamente de perguntar alguma coisa, falar assim, o que você precisa? Nós pré-julgamos, nós apontamos. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de dar bom testemunho. Só que uma das coisas que eu aprendi é não julgar. E quando eu fui para o autodesenvolvimento, um dos principais focos que eu tive foi com a liderança cristã. Porque tem muitos pastores que no púlpito estão bem, estão ali, os seus membros acreditando que ele está forte. Mas justamente fora do púlpito, eles estão em retalhos. E justamente porque, como se diz, homem não chora, eles não podem nem se abrir. Porque se alguém vê ele chorando, vai pensar, o meu pastor, o meu líder está fraco. Eu não posso seguir uma liderança fraca. E a gente vem batendo nessa tecla sobre desaguar. Que grandes líderes precisam ter um lugar, alguém para desaguar. Porque senão eles têm todos os problemas deles e das pessoas que os seguem, né? Então os pastores. Inclusive a gente entrevistou aí no episódio anterior o mentor, o João Firmino, o pastor João Firmino, falando exatamente sobre isso. Sim. E o pastores, na verdade, que eu tenho atendido, é justamente pessoas que precisam de alguém para ouvi-los, mas o mais importante, orientá-los. Porque muitas vezes nós endeusamos os nossos pastores achando que eles têm a resposta de tudo. Porque se Deus colocou ele naquela posição, ele tem que conduzir o povo. E com certeza é chamado. Só que muitas vezes ele também se encontra perdido. Porque ninguém o ouve. E muitas vezes, quantas vezes nós nos sentimos que nós estamos sem rumo? Imagina um líder sem rumo. Verdade. Esse líder que também foi uma criança, esse líder que também teve dores, esse líder que é humano em primeiro lugar. A diferença entre ele e os outros humanos que estão ouvindo é que ele se sujeitou ao sacrifício de servir. Sim. Essa é a diferença, esse é o lugar. Sacrifício também é um lugar do homem. Por falar em sacrifícios, a sua história foi uma história de muito sacrifício, né, Arthur? Você, com 18 anos, então se tornou pai de um bebê que não saiu de você. Um presente que Deus deu pra você. Como é que começou essa sua jornada? Porque nós estamos falando de um homem que vem agora curando homens no masculino, mas que se viu sozinho com 2 crianças. Conta de uma forma mais direta, como é que foi o início da sua jornada como pai, aos 18 anos, até chegar aqui, nesse homem maravilhoso? Realmente, eu fui pai cedo, por escolha. Então, hoje, o que é meu filho, meu primogênito, eu sempre coloco como meu primogênito porque eu acompanhei aquela criança desde os primeiros passos dele. Por ser adotivo, é o filho da alma, do coração. Filho da alma.
Com certeza. Eu me apaixonei por ele à primeira vista. Então, quando eu comecei a namorar, até o envolvimento com a mãe dele, ele tinha 8 meses. De 7 para 8 meses. Então, eu acompanhei cada fase dele, eu que estava presente. Hoje ele já tem 19 anos. É um homem lindo, por sinal. Sim. O Matheus disse que é meu brigadeiro. Mãe, é o seu brigadeiro. E vou te falar, e um homem de um coração e um caráter que me dá muito orgulho. Realmente, por quem se tornou. Uma pessoa, apesar de jovem, mas ele, sabe, é uma pessoa que sabe o que quer. Ele se posiciona na questão de ajudar as pessoas, de se preocupar, de se mostrar presente. Então, eu tenho muito orgulho dele nessa questão de caráter, de honra. Que lindo. É um amor realmente incondicional. Tanto é que eu tive esse relacionamento por 9 anos, mais ou menos. Foi quando meu filho biológico nasceu. O primeiro Vinícius, o segundo? Isso, o primeiro foi o Vinícius, o segundo é o Noah. E depois desse processo de separação, então por algumas situações, em comum acordo, nós decidimos que eu ficaria com eles. O que é totalmente atípico, né? Um homem ficando com as 2 crianças e um bebê. E que pena que é atípico, né? Porque é o que eu sempre coloquei. Pai, ele tem a mesma função, pai, ele tem que ser responsável por igual, por tudo. Todas as obrigações, tanto domésticas quanto na criação dos filhos. A diferença é que, aí voltando na questão do masculino, ele tem que ser também o provedor da casa. Só que as obrigações, elas são por iguais. Então, é tão comum realmente a mãe ter que arcar com toda esse fardo, essa carga, porque é pesada, né? De lidar com a maternidade sozinha em questões de separação. Que as pessoas se assustam de ver um homem nesse lugar. Todo mundo acabava me admirando por isso. Falava, nossa, mas que diferente, que maravilhoso você é. Tá? Eu falei, não sou maravilhoso, só sou pai. Só é meu papel. Mas eu acredito que todos podem ser maravilhosos. Sim, você foi maravilhoso. Exato. E sim, as mulheres são maravilhosas também. Sim. Aceitar esse lugar de maravilhosidade também é importante. Sim. Né? Porque, sim, não passa da nossa obrigação. Mas a gente também precisa se permitir o acolhimento e o reconhecimento. Assim como todo pai, mesmo que não esteja com a guarda, teoricamente, dos filhos, deve ser maravilhoso também, mesmo com a guarda compartilhada. Exato. Porque independente da guarda, não deixa de ser pai, né? Como é que foi então, você com um filhinho de 1 ano nos braços e um outro filhote, porque então Vinícius ficou com você também. Pai maravilhoso, com 2 crianças, sozinho. Como é que foi isso? Exato. Então foi nesse momento, quando decidimos da separação, decidimos que ficaria comigo, por questões até explicar só um pouquinho por que ficaram, porque nós chegamos nesse acordo, porque a minha casa foi construída no terreno dos meus pais, então era no primeiro andar, nós construímos na laje, fizemos mais um sobrado. Era mais confortável para as crianças. Então assim, eu não iria, por questões de ética, até mesmo de afinidade, falou, não vou sair e você ficar, porque tem meus pais lá, a gente decidiu, não fica... a casa fica aí, então eles já tinham o cantinho deles, já tinham o quarto deles, já tinham. Ou seja, o universo conspirou para que você fosse pai solo. Exato, a escola era perto, então fica melhor assim. E aí vem a parte também, como eu consegui lidar com isso. Porque eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Minha mãe foi realmente ali um pilar na minha vida. Nesse momento, né, quando houve realmente essa separação, eu me vi, que aí foi quando eu te falei, a única vez, acho que saiu uma lágrima ali, que eles podem ter visto, quando eu sentei com eles, falei, agora é só eu e você. Mas não era só nós dois. Você estava imaginando que seria um desafio gigantesco, né? Isso seria, mas minha mãe me ajudou. Não tô dizendo que não foi. Com certeza. Foi. E na hora que cai a ficha... Foi. Na verdade faz o download, né? Cai a ficha, já passou esse termo. Então minha mãe me ajudou nesse processo de cuidar deles enquanto eu trabalhava. Ela estava em casa, então como já era o mesmo quintal, ela ajudava. Então eu sempre
sabia que tinha um lugar seguro para eles. A família realmente é um recurso absurdo. É um apoio incondicional. Então eu vim tentando fazer o meu melhor, o melhor para eles, tentando ser, e sempre aquilo, errando na nossa melhor forma. A gente erra também nas boas intenções. Então, eu vim aprendendo com a vida, vim aprendendo o que eu via que dava errado tentei consertar com o mais novo, e a gente vai aprendendo assim, lidando com a vida mesmo, né? A gente vai amadurecendo. Quantos anos sendo pai solo? 10 anos já, praticamente 10 anos. E são meus xodós. Só que assim, eu me fechei para eles. E isso foi um dos períodos da minha vida que eu falei, eu vou ser a única coisa que eles precisam. Eu me coloquei Você se fechou para lugar. O amor também, para poder focar tempo. Neles. Eu falei, gratidão a Deus por ter segurado o Arthur para mim. Ali estava todo o meu foco. Ali eu estava com o meu coração, com o meu pensamento na criação dos meus filhos. Então tudo que eu fazia era para eles, e eu comecei a me anular. Então, para quem já tinha um masculino ferido, para quem já estava abalado emocionalmente, ali só ali eu acho que só inflou mais, só colocou mais combustível ali naquela situação. Porque aí eu me fechei e eu me anulei também como pessoa. Então foi um momento mais difícil, apesar, como eu falei, nesse momento eu já estava ali no processo de mudança estética entre a academia, então era realmente minha única válvula de escape. Eram meus filhos e academia, e eu me fechei nesse mundo. Até começar a realmente a me entender e falar, eu preciso agora acordar. Peraí, eu preciso tirar o Arthur que tem dentro de mim, que eu sei que tem. Eu sei que tem uma pessoa aí grandiosa. Mas aí você teve uma grande virada de chave. Passou por tudo que você nos explicou aqui, foi para o autodesenvolvimento e começou a se curar. Obviamente que o homem de masculino ferido também refletiu nos seus filhos, isso a gente sabe. Com certeza. Mas o autodesenvolvimento já está mudando eles? Como é que está sendo o reflexo hoje? Já está mudando em várias situações. Uma que eu quero até colocar aqui para pegar um pouco a fala do Paulinho, realmente nessa questão de filho de peixe, peixe é, filho de pastor, pastor é, filho de crente, crente é. Realmente não, isso não é 100% certo. Eu sou filho de pais evangélicos, cresci dentro da igreja também, só que ao longo da jornada eu me afastei. Ao longo da jornada eu fui me perdendo ali nesse sentido, eu fui me afastando, por vezes duvidando, por vezes negando, por vezes querendo entender ou achar alguma explicação, sempre com base na ciência, querendo entender um pouquinho de tudo. Buscar uma resposta, né? Isso, para tudo o que acontecia, tanto comigo quanto com o mundo. E nesse processo de autodesenvolvimento também, de me conhecer, eu vim trazendo, me curando e trazendo esse masculino para fora, e fui também, porque assim, o masculino, ele tem um sentido, não realmente, como nós colocamos, não só de virilidade, não é questão de virilidade, de identificação, de sexualidade, não, o masculino é aquela pessoa realmente de ação, de posicionamento. Todo mundo tem os dois polos, né? Sim. O homem e a mulher tem o masculino e o feminino. A questão é que quando a mulher precisa prover, ela precisa fazer a vez do homem, ela fica mais masculinizada, né? Sim. Ela fica com o feminino ferido. O homem também nesse lugar. Quando ele se anula, quando ele não é provedor, quando ele não se posiciona, quando ele tem dores com o pai, ele vai pro masculino ferido e aí fortalece o feminino nele. São os homens mais omissos. Exato. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando, também a parte do masculino, eu fui entendendo que o meu masculino ferido também estava também virado devido à falta da paternidade divina. Então isso também afetava. Então eu precisava também dessa figura divina também, precisava dessa paternidade. E assim, no caso, Aline, eu trabalho com um hospital, eu ouvi esses dias sobre uma história, sobre uma parábola, que eu achei muito interessante, eu quero trazer um pouquinho aqui. Referente luva. Você pega uma luva ela pode ser usada ali na confeitaria, na culinária, ou também na área que eu atuo no hospital. Ela pode estar ali numa área hospitalar. O que essa luva faz? Essa luva salva vidas, essa luva pode fazer uma cirurgia, pode estar salvando a vida de alguém, só que
a luva em si ela não faz nada, ela é um casco vazio. Ela precisa ter uma mão ali, ela precisa estar preenchida para isso. Ou seja, essa luva precisa ser conduzida, ela precisa ter um guia. E eu estava me vendo assim, um casco vazio. Eu estava me vendo uma luva faltando uma condução, faltando uma guia. E quando eu entendi isso, eu comecei a buscar esse preenchimento. Então, eu abri, eu falei, ok, entendi, tudo bem, Deus, entendi que eu preciso do Senhor, eu preciso deixá-lo entrar. Eu aceito, tá? E comecei realmente a falar, a entender mais, a buscar mais a questão divina, e isso vem me mudando também, isso vem me dando novas orientações, vem me dando novos valores, novas crenças, que isso vem me moldando também para me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Ou seja, na tríade do poder, a espiritualidade está sempre presente. Corpo, isso é mente, maravilhoso. alma. E aí a gente vai pro Paulo. Que o Paulo Henrique, agora falando como irmã mais velha, totalmente desconstelada antigamente, pra mim o Paulo Henrique era meu filho. Era meu filho. Porque minha mãe trabalhava demais, e aí, infelizmente, isso é uma dor para os filhos mais velhos, porque nós somos obrigados a ser mães dos nossos irmãos. Sim. Mas eu amava ser mãe dos meus irmãos. A questão é que eu lutava boxe com o Jonathan. Mas o Paulinho era o filho, porque, vou te contar, ela tem inveja da sua cor, Paulinho. A nossa audiência sabe. Não só pelo fato dele ter a cor mais linda do universo, que é a cor do Matheus, mas eu era totalmente desconstelada. Então, como minha mãe, e por obrigação, não foi porque eu quis, mas como a minha mãe trabalhava demais, então eu que fazia a vez de mãe. Chegou uma fase na infância que o Paulo Henrique chorasse, ele corria pra mim. E isso é uma dor também para uma mãe, né? Então, escola eu que ia, reunião eu que ia, Dia das Mães eu que ia. E isso foi crescendo. Foi crescendo dentro de mim. Eu me apropriei do Paulo como meu filho. Mas isso para a pessoa que está recebendo é um terror. É você colocar aquela pessoa numa gaiola e falar, você é meu, mas eu não sou seu, eu sou da minha mãe, você é meu também. E aí eu não queria que o Paulo Henrique tivesse alguém que ele amasse. Eu queria que ele tivesse alguém que eu amasse. Deus deu uma esposa maravilhosa, que é a completude do Paulo Henrique. Mas o Paulo Henrique então sofreu muito com isso, com esse lugar de uma irmã desconstelada, de ser o irmão mais novo. É pesado pro irmão mais novo. Porque na vida do irmão mais novo, ele sempre tá devendo todo mundo. Tá devendo o irmão do meio que deixou de receber mais amor, tá devendo o irmão mais velho que teve que se tornar mãe dele. Isso aqui no layout da minha família, mas em qualquer família, assim como a irmã do Arthur também teve essa vez. Sim. O Paulo Henrique, então, eu estive nesse lugar. De estar sempre presente, querer mudar a vida dele. Não, porque... E aí, como mãe chata mesmo, tá nesse lugar. Como foi pra você, Paulinho, estar nesse lugar opressivo dentro da família? Me conta. Vamos lá. Ser irmão mais novo, a gente fala que tem privilégios. E tem privilégios. Mas ao mesmo Tem tempo, mesmo. tem dores. Por quê? Vamos lá. Quando perguntava assim, quem é a sua referência? Como falar sem ofender alguém? Porque se eu falo que o Jonathan era a minha referência, eu ofendi a Aline. Exato. Se eu falasse que era Assim, a Aline, Ofendi a sua mãe. eu ofendia o Jonathan e ofendia meus pais e sempre alguém ficava ferido. Mas às vezes, quem não percebia que quem estava ferido era eu. Porque eu era super protegido. E é interessante que, por exemplo, a Aline podia trabalhar, o Jonathan podia trabalhar para ter suas coisas. Não, o Paulinho tem que estudar, né? E às vezes a gente tinha uma obrigação, por quê? Porque notas, o mais novo não podia ter nota 7. De jeito nenhum, tem que ser nerd. Não, você tem que ter nota 9 e Você 10. só estuda. E agradece. Exato. Aí falou, por quê? Porque os outros têm a obrigação de te ensinar e te ensinar bem. Né? Então... E a responsabilidade também estava ali. Então, quando passa o tempo, a gente percebe, e até eu casei muito cedo, e até por causa da cultura que nós vínhamos, né? Você fala que você casou pra fugir de mim, eu te dou um tapa. Não. Brincadeira, audiência, na verdade Paulo, não. Se você se estiver sentindo ameaçado, você faz assim. Mentira! Mas eu falo que foi um privilégio dado por Deus, meu casamento, por quê?
Porque eu encontrei... Não casei cedo simplesmente por causa da cultura cristã. Mas eu casei cedo porque eu encontrei a pessoa certa. Isso é maravilhoso. Mas quando você casa cedo, você tem uma questão. Que é um momento de descoberta. Porque antes do casamento eu era super protegido, mesmo meus irmãos já tendo casado. Aí do nada eles te abandonam. Não, agora qual que é? Você descobre uma coisa que hoje nós temos tratado é o quê? Do masculino. Por quê? Porque até então era filho mais novo, praticamente de duas mães, porque a Aline... É isso mesmo. Eu olhava pra Aline como minha irmã, mas ela me olhava como filho. Então a Aline, eu lembro de uma coisa, que o primeiro salário que a Aline recebeu, a primeira coisa que ela fez foi comprar um presente pra mim. Um Pikachu. É verdade. Então, quando eu casei, eu falei assim, ó, inconscientemente agora eu sou o homem da casa. E é uma coisa que nós temos descoberto, qual é a função do homem. Uau. Por quê? O que nós sempre dizemos? O homem é a cabeça da casa. E quando a cabeça é oca? Uau. Nossa. Isso vai alugar um triplex na cabeça de vocês. Eu vejo mulheres chorando e fala Deus com meu marido. Ou então mandando, né? Vezes... Ó, tô te mandando um vídeo, assiste aí. Assiste esse negocinho aqui, ó. Qual que é a grande questão? Que muitas vezes o homem fala assim, não, meu dever é ser provedor. E aí ele terceiriza tudo. A educação dos filhos é pra mulher. Estar presente é pra mulher. O meu dever é trazer dinheiro. Se tem comida na casa. mesa, agradece. Exato. Então tem até uma música que é o Franguinho na Panela, que eu amo, meus pais amam essa música, mas às vezes a gente não percebe que estamos terceirizando. Então assim, olha, eu tô trabalhando, eles têm comida na mesa, tá tudo certo, o meu dever como homem está suprido. Não é isso. Porque quando nós falamos que o homem é cabeça, ele tem que estar pensando na família, mas ele tem que estar agindo com a família. O Arthur, quando ele trouxe assim, alguns insights dele como pai, sendo a referência dos filhos, por que o homem não é referência? Sabe que hoje em dia eu falo, e falo para alguns dos meus mentorados, que são homens, eu falo assim, hoje tá tão difícil que a mulher, ela é mãe e pai. E que muitos filhos falam assim, eu quero ser homem igual minha mãe. Isso é muito triste. Já ouvi. Por quê? Isso é um masculino Realmente, ferido em alto nível. Parece lindo, mas não é. Por quê? Porque o pai não é presente. É triste. Eles são órfãos de pai com os pais vivos. E hoje, quando eu casei, a primeira coisa que eu me posicionei e falei assim, eu serei o melhor esposo possível. Dentro das minhas limitações, dentro das minhas condições, por quê? Porque eu já estava me curando. E quando você se cura, você percebe o defeito e os erros nos outros e você fala, eu não reproduzirei estes defeitos. É isso aí. O meu filho, ele me tem como referência. Verdade. Por quê? Porque eu sou um pai presente. Eu sou aquele pai... A Nádia, minha esposa, pode perguntar sobre a lição. Eu tenho que perguntar também, porque eu tenho que estar presente. Dividindo. Eu tenho que falar com meu filho, sim. Eu falo com meu filho todos os dias. Eu te amo. Sabe por quê? Porque eu sei a importância de ser amado por um pai. E hoje, a grande questão que nós tratamos, e isso é até um projeto que eu tenho tratado com o Arthur, é de tratar o masculino dizendo que qual é a função do homem? Qual é a função? Não, entenda, a função do homem não é apenas ser provedor. A função do homem é ser homem. Uau. E aí nós vamos aí levando sobre várias características de ser homem. E aí ele é homem dentro da casa, é homem no serviço, e não quer dizer que homem não chora. Não, muitas vezes você vai chorar porque é difícil. Mas é saber quando chorar, onde chorar e como se posicionar como homem. Falando sobre homem que não chora, eu ouvi algumas vezes, poucas vezes inclusive, sobre o meu pai. Meu pai, durante a vida, a gente não viu ele chorar também, viu, Arthur? Mas ele conta que quando se casou com a minha mãe, eles muito jovens também, mudaram pra uma casa que não tinha móvel nenhum, tinha um fogão, a caixa do fogão era a mesa, eles contam essa história, e tinha um colchão sobre 2 portas, que era a cama. Que ele falou que quando acordou na manhã seguinte, ele começou a chorar, inconsolável. Que falou assim, e agora? Que é essa posição, peso, assim, eu sou o homem agora da casa. Mas é exatamente esse sentimento que você teve também quando se casou. E eu casei e eu levei uma frase, e eu levo essa frase meio ao pé da letra. Eu digo que eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a minha esposa feliz.
Aí você, Paulo, mas você não é feliz? Ao contrário. Porque é uma via de mão dupla. Quanto mais feliz eu faço a minha esposa, mais ela me retribui. Mais ela devolve. Então, consequentemente, eu sou feliz porque eu fiz ela feliz. Então, por quê? Um relacionamento, um casamento é uma via de mão dupla. Você dá e recebe. E tem um princípio bíblico que eu gosto muito, é que dá e vos será dado uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Ou seja, quanto eu mais entrego para minha esposa, mais ela me devolve. E ela nunca devolve só na mesma proporção. Ela sempre vai ampliando. A mulher, ela vai frutificar, é isso mesmo. Paulo, mais uma coisa que eu quero te perguntar é o que pouco é falado. Como é que foi então quando você descobre que estão grávidos? 1 ano de casados, Miriam. Eu já estava casada há muitos anos. Aí 1 ano do Paulinho casado, recebo uma ligação. Aline, tá sentada? Quando o Paulinho fala assim, amor, você senta mesmo. Você não brinca não. Eu falei, tô deitada, pode falar. Aí ele falou, nós estamos grávidos. Que o Paulinho do céu, eu entrei em pânico. Ela gritou? Não, eu entrei em pânico. Porque eu pensei, meu Deus, dos 3, ele tá fazendo 1 ano de casado. Só que ele trouxe pra nós um bebê pra preencher um buraco que a gente não sabia que tinha. Porque pra nós, a vida de todo mundo, viaja todo mundo junto, viaja os casais, não sei o quê. Não precisa de criança. E aí, de repente, quando chega João Vitor, essa é a minha percepção, imediatamente o buraco que tinha no meu peito tinha o tamanho do pacote. E encheu assim, ó, pá! Tanto que ele ia na minha casa e fazia uma zona na minha casa. Colava figurinha em tudo quanto é lugar, pintava tudo quanto é lugar, virava pra mim e falava assim, sabe, tia, essa casa precisa de uma criança, porque precisa de alegria, para justificar. E realmente, criança é alegria. Mas como é que foi pra você, então, dividir sua esposa, e meu Deus, eu tenho um caráter agora pra formar, então... Maravilha, você entrou nesse casamento pensando, eu vou ser totalmente diferente do que eu vi de errado, apesar de termos boas referências, mas estando na igreja a gente vê múltiplas formas de vivência. Exato. Né? Você falou, não, então vou ter o meu modelo, vou fazer dar certo. Mas aí de repente, 1 ano só, já vem um pimpolinho com algumas questões de ficar um período no hospital e tudo mais. Isso abalou a estrutura do casal. Como é que foi isso? Eu preciso ficar forte pra minha mulher, o meu filho tá no hospital, eu preciso forjar um caráter. Como é que vira essa chave na cabeça do homem? Porque é desafiador também. Deixa eu voltar um pouco na minha história. Quando eu era criança, eu tive um problema. E esse problema foi diagnosticado quando eu era bebê, dizendo que eu poderia não ser, como posso dizer? Não ter filhos? Não ter filhos, né? Ser estéril, obrigado, Arthur. Então, quando eu era bebê, fala assim, olha, se você não for tratado, ele pode ser estéril. O problema é que a enfermeira, o médico que diagnosticou lá na infância, lá na primeira infância, disse, espera chegar na adolescência. Então, quando chegou na adolescência, a gente vai num sistema público de saúde e eles falam assim, mãe, você é uma irresponsável, você devia ter tratado isso na primeira infância, seguindo a orientação que tínhamos passado. Ou seja, na minha adolescência eu fui tratado e nesse meu tratamento disse, porque tratou tarde, você nunca pode ser pai. Uau. E aí quando eu casei com medo. Eu casei dizendo, talvez eu nunca seja pai. Nossa. E era uma coisa que eu não falava com a Nádia. Eu fui falar pra Nádia quando nós tínhamos ali 7 para 8 meses que eu poderia ter esse problema. Ou seja, quando já estava amarrada mesmo. Exato. Já estava encantada no negão. Não tem como fugir. E aí, mas tinha uma preocupação quanto a isso. E a preocupação de ser homem. Por quê? Porque esse problema podia interferir na minha virilidade. Só que quando eu fui, claro, gente, você trata sem contar. Porque o medo do homem é se expor. Exato. Você fala assim, não, eu não posso falar disso. Eu tenho que me tratar. Eu ia ao médico e não falava do que eu estava passando no médico. Por quê? O medo do masculino ferido. Ele fala assim, se eu não puder ter filhos, eu não sou homem. E aí você vai tratando isso. E quando você chega no momento que eu falei para ela assim, olha, eu irei fazer um exame para descobrir se eu posso ter filhos ou não. Isso foi quando nós estávamos para completar 1 ano de casamento. E aí quando eu fui fazer esse exame, eu fiz esse exame e falou assim, olha, vai demorar 3 meses para poder sair. 1 semana antes de eu completar
um ano de casado. A Nádia tava doente, tava meio mal. Eu falei assim, amor, vamos fazer um teste? Vai que, exatamente. E eu nunca mais voltei ao médico para pegar o resultado do meu exame. Por quê? Porque a criança veio. Faltando uma semana para completarmos um ano de casado, eu descobri que nós estávamos grávidos. E como é que eu fui contar isso? Eu acho que foi muito engraçado como é que eu contei para meus pais. Nós estávamos para mudar de casa, eu falei assim, olha, aqui, mãe, vai ficar a cozinha, aqui vai ficar o quarto, aqui e aqui vai ficar o quarto do seu neto. Ela falou, que isso, menino? Tá muito cedo pra você pensar nisso. Eu falei, não, que ele já está a caminho. Nossa. Que forma boa de falar pra mãe. E aí, só que eu falo assim, isso pra mim era uma alegria, porque eu falo assim, Sim. Pra mim, eu estava provando que eu era viril, que eu era homem, e que a minha descendência seria marcada nessa terra. Assim. Nossos filhos são nosso legado. Exato. Por quê? Porque o João Vitor, eu sempre falo, e às vezes na empresa o pessoal chama o João Vitor de mini coach. Por quê? Porque ele reproduz aquilo que eu faço. É verdade. E ele aprendeu muito comigo. Eu sou master em hipnose e hipnose conversacional. Então ele consegue hipnotizar as pessoas. Por isso que ele me faz comprar as coisas caras. Entendi. 5 minutos com o menino, ele me convence. Eu não vou deixar o João Vitor ser amigo dos meus gêmeos. Porque senão, o prejuízo. E justamente por isso eu falo que quando o João Vitor veio, ele veio para curar. Ele foi uma cura para minha família, de um espaço vazio que a gente não sabia que tinha, mas foi uma cura para mim. É verdade. Porque me provou que eu não tinha preocupações que eu poderia ser sanado de outras formas. Mas por você ser homem, fica muito mais difícil. A mulher tem a questão de sempre se cuidar. O homem não. E isso é uma coisa que a gente tem tratado até hoje. É verdade. Olha, eu ficaria aqui mais 1 hora, só, né, antes de ir pro intervalo. Com nossos convidados a gente faz. Com essa riqueza de detalhes, mas hoje nós precisamos contar algo pra vocês. Ciclos se encerram, né, Miriam? Sim. Existem começos, meios e fins. E nós decidimos desistir. Em comum acordo, nossa parceria, a gente desistiu deste projeto. De não trazer ninguém pra perto de nós. Porque a gente tem uma novidade pra vocês. Agora vocês vão ver no intervalo como foi o oficial, na verdade assim, o pré-oficial. Um ensaio. O ensaio do nosso primeiro podcast, do nosso primeiro episódio. Onde o Arthur era a nossa cobaia. Vocês vão ver alguns erros de gravação, porque estávamos no meio de uma imersão do método Evo, maravilhoso. E o Arthur nos deu esse privilégio de serem entrevistados por nós. E pode mudar, Miriam? Não só pode, como deve. Depois do intervalo, vai haver mudança neste lugar. Se eu fosse você, ficava super curioso, porque a gente volta já já. Começamos. Take Eu corto depois. Take de treinamento, primeiro episódio, teste, aqui no Método Evo, com o Arthur, a Trindade. É um ensaio, Arthur e Miriam Mendes. Bastidores das novidades. 4, 3, 2, 1. Está no ar. O podcast que vai transformar a sua mentalidade. 3, 2, 1. Está no ar. O podcast que vai transformar a sua mentalidade. Começamos. Take Eu corto depois. Take de treinamento, primeiro episódio, teste, aqui no Método Evo, com o Arthur, a Trindade. É um ensaio, Arthur é e um Miriam ensaio. Mendes. Bastidores das novidades. 4, 3, 2, 1. Está no ar. O podcast que vai transformar a sua mentalidade. 3, 2, 1. Está no ar. O podcast que vai transformar a sua mentalidade. Aqui você vai encontrar entretenimento, business, evolução e muitos insights. Pode mudar, Miriam? Não só pode, como deve. Estamos hoje com o maravilhoso Arthur, bodybuilding, especialista na cura da alma para o reflexo no corpo. Ele que é? Ele que é gestor hospitalar, pai de 2 filhos, Vinícius e Noah, coach formado pelo IBC. Arthur, nós estamos muito felizes com a sua presença, que é uma honra para
que fez você ter a primeira mudança da qual você se lembra? Vamos lá. Boa noite Aline, boa noite Miriam, boa noite a todos. Muito bom essa parte de ter mudança, transformação. Nós somos seres humanos, Está no ar o programa que pode mudar a sua vida. Esse programa vai mudar a sua mentalidade e a forma de você ver o mundo. Onde trará insights, inovação, criatividade, cura. Pode mudar, Paulo? Não só pode, como deve. A primeira vez assim, sem um aviso. É tão bom ser convidadas. Ai, que delícia! Mudamos radicalmente. Agora quem está no controle sou eu, juntamente com o meu amigo Arthur. Estamos no comando. Mudanças, pode mudar? Claro que pode. Então vamos mudar também o perfil do programa. Hoje nós seremos os entrevistadores e nossas maravilhosas Aline e Miriam serão as entrevistadas da vez. Maravilhoso. Muito bem. Estamos honradas de tê-los aqui. Exato, isso que eu ia perguntar. Na como verdade, vocês se sentem? nós estamos honrados porque nós somos os entrevistadores. É verdade, Miriam, olha só. Então, como vocês se sentem estando no programa de vocês? Nos sentimos muito felizes de ter um fôlego, né? Verdade. Principalmente hoje, que eu Estamos cheguei sem fôlego. voz. Estamos literalmente sem fôlego. Ontem nós tivemos uma reunião, uma sessão de mentoria. E aí a minha mentora falou assim, eu preciso de 10 minutos pra respirar. Foi, antes da sessão com ela eu falei, me dá Estamos 10 minutos nesse pra nível. respirar. A gente caminha meia hora e a gente precisa de uns minutos pra Vamos respirar. lá, eu preciso apresentar as nossas entrevistadas. Tá, então vamos. Então vamos lá. Hoje temos duas pessoas maravilhosas. Eu tenho a Master Mentora em Autodesenvolvimento, Aline Oliveira. E eu tenho o privilégio, porque eu sonhei um tempo atrás apresentando essa mulher. Uau! Eu sonhei com a seguinte apresentação. Nos anos 50 nós tínhamos Niemeyer. Que isso? Mas hoje nós temos Miriam Mendes. A braba da construção. Brava da construção. Brava, isso daí. Muito obrigada. Bom, Então, chegamos a esse momento de mudança, mas mudança que vem para melhorar. exato. Vamos então iniciar. Queria saber mais um pouco, né? Conhecer um pouco da história de vocês. Eu acho que iniciando não só a história, mas como estamos nesse podcast, da onde veio a ideia para a criação desse podcast, a sair um pouquinho do casulo de vocês, né? A Aline como mentora de alto impacto, autodesenvolvimento, Miriam Mendes na parte de arquitetura, construção, e passar para a parte audiovisual, para a parte das redes sociais e podcast. Mostrar a cara, né? Põe a cara no sol, Miriam. Nós somos, dentro de nós habitam senhoras. É verdade. Nunca falamos Olga. sobre isso. Olga e Jurema. Olga e Jurema. E nós fomos a um aniversário. Nesse aniversário, assim, mesmo em festa, a gente tá o tempo todo falando de negócios. Então a gente tá fazendo negócio e tá fazendo acontecer em qualquer momento. Vamos tomar um café? Não tem jeito, a gente fala. É diversão pra nós falar Estamos de a negócios. caminho de algum lugar, um evento, no carro, a Negócios. gente fala. Estamos no evento, a gente tem um insight. E nos últimos eventos, pelo menos, a gente tem um insight ao mesmo tempo. Verdade. E a gente se Espírito olha, Santo, é a verdade. gente lê a mente uma da outra e fala, e se? E se? Foi o que aconteceu. E se a gente fizer um podcast no meio de uma balada do aniversário de um cliente? Duas da senhores conversando. Ela falou assim, um cliente tá fazendo aniversário, ele é do ramo imobiliário, faz sentido conectar com você, vamos comigo? Sim, vamos. Chegou o convite, ia começar 10 horas da noite. Eu falei assim, você viu a hora que começa? Não, ela perguntou assim, senhora, você viu a hora que começa? E Jurema já respondeu, claro que não, Olga. E quando viu, falou assim, gente, essa hora eu queria estar vindo embora. Mas como assim? Eu quase chorei, fiquei chateadíssima. Usamos uma técnica infalível, que é dormir antes de ir. Verdade, verdade. E lá no meio desse evento, o pessoal dançando, bebendo. E aí, a gente programando como a gente faria um podcast. A gente já tinha programado pegar chapa forte, as madeiras, pra fazer o Verdade, cenário. a gente ia fazer todo o A gente estúdio. começou a pesquisar no Google o valor de microfone. Verdade. A gente começou a planejar. E dali surgiu
Porque a gente, inicialmente, inclusive, a gente falou de fazer um podcast para mulheres, para dar continuidade ao projeto das queridinhas. Verdade. Queridinhas de papai. E para atrair e abranger mais pessoas, né? Porque quando a gente faz o presencial, é um grupo pequeno de mulheres. Então, como a gente consegue alcançar mais mulheres? E aí, nesse dia, a gente falou assim, mas só para mulheres é muito pouco. A gente precisa alcançar mais pessoas e alcançar homens também, né? E aí vem fortalecendo toda essa parceria com vocês também da cura do masculino e tudo mais. E aí a gente também teve mais uma virada ainda, né? Uma outra virada, que é só mulheres é muito pouco, a gente precisa de homens também, mas só homens e mulheres é muito pouco. A gente precisa transformar mesmo a vida dessas pessoas. Exato. E se a gente transformar e levar mentorias que as pessoas possam destravar e crescer nos seus ramos de negócios, é isso. Então, tudo que um ser humano precisar, a gente vai levar. Ótimo. Exato. Porque realmente é isso que nós vemos no canal de vocês, no podcast de vocês. Tanto homens quanto mulheres, diversas profissões são trazidas aqui para falar um pouquinho de cada um. Então vocês abordam tanto o empreendedorismo das pessoas, como incentivam novas pessoas, aquelas que estão pensando em empreender, a trazer a história também dessas pessoas. Vocês não trazem aqui apenas para você fazer tal negócio, você começa aqui, esse é o caminho, esse é o caminho. Não, vocês trazem também todo o percalço que essa pessoa percorreu para chegar aonde ela chegou, para conquistar o que ela conquistou, para também aquela pessoa que está pensando, poxa, eu queria empreender, eu queria ser um empresário, eu queria desenvolver um projeto, um produto, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade. Vocês trazem também nas histórias das pessoas a mostrar e a trazer a confiança para aquela pessoa que está ali assistindo, falar, opa, peraí, eu tenho confiança. Eu também posso. Eu consigo. A ideia é essa. É que todos somos capazes. Isso então, é interessante. Mostrar também, não digo as sombras, mas o começo da jornada dos grandes. Porque o grande, para ser grande, um dia foi pequeno, né? E é exatamente isso que eu queria perguntar para vocês. Por quê? O Pode Mudar, ele vem trazendo mudanças de pessoas que eram nada, muitos começaram como um nada e transformaram em alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês vieram de algum lugar também. E eu quero ouvir isso vamos começar pela Miriam. Miriam, vamos lá. Eu conheço os bastidores, mas eu gostaria que você nos expôsse quem é a Miriam antes do sucesso. A Miriam antes do sucesso era uma anônima, né? Ainda às vezes. É um desafio todos os dias que a gente vence. Cada degrau é um desafio maior. Mas sonhadora, eu sonhava em construir grandes casas, em ser reconhecida na minha área de trabalho. E é muito difícil para mim separar a Miriam pessoa da Miriam arquiteta. Porque eu respiro isso, eu vivo isso. Então, quando eu vim com o projeto do podcast, que não fala de arquitetura, as pessoas ficam, ué, como? De algum jeito, eu sempre dou um jeito de trazer pra obra, gente. Algo novo, é verdade. Eu sempre dou um jeito de trazer o nosso assunto pra obra ou pra um projeto. Mas eu não consigo separar, porque eu digo que nasci arquiteta. Eu tenho um dom que foi Deus quem me deu. Então, desde os 8 anos de idade, eu desenho com o meu pai. Tenho uma facilidade dele trabalhar na área. Então, desenho com ele, faço os croquis dele, já fazia, sem saber, sem ter formação técnica. E já fazendo certo. Aí, quando eu fui fazer a formação técnica, eu falei assim, mas eu já faço isso, de outro jeito. Então, era uma coisa muito intuitiva. E trazer isso para mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo que é necessário. Ouvimos num evento recentemente, falar assim, o mais visto é sempre melhor do que o melhor, né? O mais visto é sempre mais contratado do que o melhor. Então é realmente trazer para as telas, trazer para as pessoas a diferença que o trabalho pode fazer. Não só na arquitetura, mas também aqui trazendo conhecimento, network, que é uma área que eu tenho engajado bastante, fazer network. Miriam, e muitas vezes as pessoas têm a impressão que arquitetos nasceram em berço de ouro. Isso aconteceu com você? Não. Não, de jeito nenhum. O meu berço foi de tijolo, brincadeira. Mas foi quase. Foi quase. Meu Deus. Se dependesse do meu pai, ele com certeza. Então, depois dos bastidores eu conto das coisas que ele fez de cimento, de alvenaria. Vocês vão ficar chocados. Mas nós viemos do interior da Bahia. Do interior da Bahia.
Eu vim muito nova pra São Paulo, não tenho nem sotaque de baiana. E crescemos, foi uma infância bem desafiadora, né? Foi de escassez, a gente tinha meu pai trabalhando de pedreiro, às vezes algumas outras coisas para complementar a renda, porque ele era o homem provedor da casa, né? A minha mãe cuidando da gente, de mim e do meu irmão, mas sempre foi muito desafiador. Então, por exemplo, vai fazer um curso, se um filho faz, o outro tem que esperar, né? Aí o outro tá fazendo, o outro... Então tem que ser uma escala, tem que ser programado, planejado. Tanto que quando eu fiz o curso técnico, eu tinha que passar numa prova para ganhar uma bolsa. E eu passei entre os 10 primeiros de 1.000 pessoas. Uau. E aí, para fazer a prova, eu tinha que pagar a inscrição, que era R$30. Na época, R$30 era muito dinheiro pra gente. E aí falava assim, mas e se você não passar? E eu estudei tanto, que eu falei assim, eu não posso desperdiçar esses R$30 dos meus pais, que poderia servir para outra coisa. E durante o período do curso, que foi junto com o ensino médio, foram 3 anos. Nós não podíamos, os meus pais não podiam pagar 2 conduções. Então eu pegava uma até Barueri, de Barueri pra escola eu ia a pé. Eram quase 3 quilômetros, ida e volta. Então os 3 anos eu fazia essa caminhada de ir a pé e voltar a pé por conta dessa dificuldade aí. As coisas vêm melhorando com a entrada no mercado de trabalho de fato, mas só melhoraram mais ainda depois do autoconhecimento, depois do autodesenvolvimento. Então, assim, vem num esforço muito grande. No esforço tá vindo bem, mas a partir do momento que a gente entra no autodesenvolvimento, quando a gente sai da orfandade de Deus, aí é exponencial. É verdade. Aí, assim, a minha vida foi transformada. Agora, sim, eu posso dar um berço de ouro pros meus filhos. É isso mesmo, uma família rica vem de nós. É isso. Exato. É isso que eu ia perguntar, o Paulo acabou fazendo essa pergunta realmente sobre os desafios. Você trouxe um pouco sobre a sua vida, a questão realmente de escassez e até essa questão dos R$30 de mas se eu for pagar eu não vou conseguir, por isso eu não passar. Eu tenho que passar. Ali a escassez realmente, a gente fica preso nisso, né? Um pouquinho de rejeição, às vezes a gente traz, será que eu não vou passar? Não. Autoconfiança, eu vou passar, eu vou pagar porque eu vou passar. Mas e os desafios que você teve na profissão, que te trouxeram hoje a essa arquiteta renomada, realmente, hoje uma profissional. E eu digo isso com um pouco de convicção, porque nós tivemos ontem um evento e a Braba, ela é uma das pessoas. Não, todo mundo quer tirar foto com ela. A primeira mesa pra ela. A mesa, exatamente. Todo mundo esperando pra tirar foto. Quem tirou a primeira foto? Mendes. Eu falei, sua amiga dele, sua amiga dela. Isso é fruto de network. Desafios na profissão. Olha, eu já pensei em desistir, sabia? Apesar de amar tanto, de respirar isso. Quando eu me formei no ensino técnico, e teve um gap aí de tempo entre o técnico e a faculdade, eu não saí do ensino médio para a faculdade porque a gente não tinha condições realmente. Então, para eu fazer faculdade, eu teria que pagar. E eu precisaria arrumar um emprego que cobrisse o valor, porque não é uma faculdade barata. Mas eu tinha convicção de que eu ia fazer. E fui na fé. Mas formada no técnico, me colocaram dentro de uma obra. Não tinha experiência. Eu convivia com o meu pai, mas eu não convivia dentro do canteiro de obra 24 horas, né? Então eu tinha algum conhecimento, mas não era uma expertise que eu ia chegar e dominar aquilo de imediato. E me colocaram nessa obra com a minha família. E a minha família toda trabalha em obra. Que autoridade eu tinha naquele lugar? Sendo recém-formada, com as pessoas falando, te vi nas fraldas, você vai me mandar em mim, vai me falar que eu tô fazendo errado, faço há 20 anos, você tá aprendendo agora. Então eu já ouvi essas coisas. E no final da obra, deu errado algumas coisas, não foi por conta da minha família. Eles já tinham saído, entrou outra equipe, que era de finalização, e algumas coisas deram muito erradas. O bode expiatório fui eu, é culpa da estagiária, porque a estagiária não sabe. E eu me senti tão oprimida naquele lugar que eu pensei em desistir e fazer qualquer outra coisa da vida, menos arquitetura. E aí, depois de um tempo, saí dessa empresa, fui pra outra, tive outras oportunidades. E aí foi quando eu comecei a fazer faculdade e falei assim, não, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu amo. E aí continuei. Mas esse foi o maior desafio. E então a gente fala um pouco sobre os seus desafios. Agora sobre seus sonhos. Aonde Miriam Mendes quer chegar daqui a alguns anos, podemos colocar aí 5, 10 anos. Qual o seu maior projeto? Meu maior projeto é ter casas milionárias. Projetar casas milionárias. E ter também. Nós temos, inclusive eu iniciei
Eu iniciei um projeto um tempo atrás, a gente deu uma pausa, porque são passos, né? A gente tem que subir degraus. Então não adianta eu tentar subir 10 degraus uma vez. Mas sobre a jornada da mansão, a jornada da casa milionária. E eu tenho isso desenhado, tenho autorização para usar. O parceiro que tinha começado comigo, a gente não continuou, mas eu tenho autorização para usar esse projeto e quero pôr em prática sobre a jornada da casa milionária. E quero projetar casas milionárias. Uau! Isso aí. E com certeza vamos ouvir falar muito, não só no Brasil, porque a Miriam é uma arquiteta internacional. Mas jogando a bola agora para a Aline, da mesma forma, a gente sabe que nem tudo são flores. Por quê? Porque hoje nós olhamos nas redes sociais, vemos grandes eventos, ouvimos falar dos mentorados maravilhosos que a Aline tem e pensamos que tudo é um mar de rosa. Mas Aline, me conta um pouquinho do seu início. Bem, vou falar da Aline Oliveira antes de ser mentora. Uma mulher totalmente sem identidade, esposa de alguém, filha de alguém, amiga de alguém que não sabia quem era quem. Então eu estava totalmente sem identidade, eu me sentia emburrecida. Falava, nossa, assim, tem tanto assunto novo, eu tô tão pra trás. A superproteção que você sentia, eu também senti, porque eu era, o pai me chamava de bebeinha. E me chama de bebê até hoje. Então, eu não sabia o que era ir a um banco. A primeira vez que eu precisei fazer as coisas sozinha, eu entrei em pânico. Porque eu era tão alienada que eu não sabia meu telefone de cor. Eu não sabia meu CPF de cor. Mas isso vai acontecendo com as mulheres. Nós vamos nos anulando pela pessoa a qual amamos, porque a gente acredita que vai ser pra sempre. Não, eu vou me sacrificar, vou dar minha vida, mas vai ter volta, a minha hora vai chegar. E aí, de repente, vocês vêem num lugar que, vamos lá, vamos cavar, vamos abrir mão disso, vamos passar necessidade, vamos. Agora é minha vez. Oi? E eu? E aí eu me vi. Eu tinha parado a faculdade para ajudar a pagar as contas de casa. Eu me vi sem carreira, com 33 anos, um filho nos braços e uma paralisia facial. Eu era essa pessoa. Quando isso aconteceu, então eu fui pro autodesenvolvimento. Eu fui pro autoconhecimento. Foi aí que eu arrastei você. E é aquilo que eu falo pros meus clientes, né? Se você muda, todo o resto muda. Você vai inspirando o outro a este lugar. E realmente, eu tive muitos desafios. Meu início foi de muitos desafios. E tem desafios até hoje, porque eu vou subindo de patamar. Então, daqui a pouco, eu lembro que a primeira vez que eu atendi um apóstolo, eu falei, meu Deus. Não, quando foi um pastor, meu Deus, o pastor. Um bispo, um apóstolo. E daqui a pouco, meu Deus, dono de time de futebol. Meu Deus, sei lá, não sei quem do governo. E aí você vai subindo de cargo. Uma arquiteta internacional. Uma arquiteta internacional insuportável. E de repente eu estava realmente subindo de degraus. Então a minha vida é feita de desafios até hoje. E aí eu tive que tomar posse da minha vida. E tomar posse dessa vida vinha um pacote, porque eu tinha um bebê recém-nascido nos braços e eu precisava estudar. Então o que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu tinha, R$600. Peguei com meu irmão, que é você, uma cobaia, vamos rachar. Pegamos um apartamento lá em São Paulo. Minha mãe foi pra lá pra cuidar do meu bebê. E nós fomos estudar, sei lá, até 20 horas por dia, nos matando. E minha mãe levava o meu bebê pra eu amamentar. E o Matheus ficou conhecido como Baby Coach. E nós temos um privilégio, eu e Paulo Henrique. Porque lá no IBC, temos nós, os coaches, o meu filho que é Baby Coach, os nossos pais, os vovôs coaches. Que também se formaram no IBC. Porque a mudança através da minha vida transbordou na vida de toda a minha família. Inclusive o Jonathan também foi pro autodesenvolvimento depois. Apesar de não trabalhar na área, mas ama o autodesenvolvimento. E aí, eu me vi nesse lugar. Um filho nos braços, precisava estudar. E aí fui estudar, me mataram, aí chegava, o Paulo Henrique tomava banho e dormia, eu ia ser mãe. Eu ia dar banho no Matheus 4 horas da manhã, pra poder ele ter conexão comigo, pra tomar banho. Eu tomava banho no chuveiro, sempre gostei dessa técnica, do banhozinho no chuveiro pra conexão, que geralmente é feita pelo pai. A técnica é feita pelo pai pra conexão. Mas eu era o pai do meu filho naquele momento. E aí, eu estava sendo pai, né? Pai e mãe.
Porque apesar de sim ter um pai, mas o bebê era recém-nascido, nem tinha como falar, então, pega aqui, não tinha como, o bebê eu amamentava, né? Então, meu peito empedrou, eu quase fui parar no hospital, tive convulsão, mas sobrevivi. E aí vendi o meu primeiro processo por R$300 em troco de escova de cabelo. E aí quando eu chegava no salão, a cabeleireira falava, meu coach chegou. E eu fazia, tudo bem. E aí eu vendi um processo por 500 e Deus foi dando estratégias até onde nós estamos hoje. Mas no meio da jornada, eu precisei fazer o que eu tinha que fazer. É interessante que hoje eu tive uma mentoria com uma mentora, uma aluna minha. Maravilhosa, incrível, uma expertise incrível. Ela estava falando sobre as mentiras nas redes sociais. Ela, poxa, a mulher tá lá no Instagram falando, bom dia, tem uma vida maravilhosa, mas o filho tá chorando lá e ela não tá mostrando. É falsidade. Eu falei, não, é dualidade. Apesar do filho estar lá chorando, ela está lá curando outras pessoas. E isso aconteceu comigo. Já teve situação de eu ter que fazer live, porque precisava aparecer. E Deus foi me conectando com pessoas. E aparecer era um desafio pra mim. Ainda é em algum nível. Apesar das pessoas não acreditarem, mas aparecer ainda é um desafio pra mim. Eu ainda estou me curando todos os dias nesse lugar. E aí teve uma situação, aí vamos fazer live, e aí encontrei mulheres maravilhosas que me abraçaram. Vamos fazer live nós 4. Maravilha. Aí minha mãe ia ficar com o Matheus pra mim, pra eu poder fazer a live, mas teve uma reunião na empresa. Aline, não vou conseguir. Ok. Avisei elas, entre meninas vocês. Mas a expertise que eu tinha, faltava nelas. Então o que eu fiz? Fiquei respondendo lá durante a live as coisas que elas não sabiam responder. E elas falando, Aline, entra na live, menina. Todo mundo sabe que você tem um bebê. Eu falei, mas elas não sabem quem é o bebê. Meu filho nasceu pra ser multimilionário, então ele dá um trabalho. É líder, né? E aí, não entra, Aline, tá tudo bem, estamos entre mulheres. Entre mulheres, toda a audiência que tava assistindo, né? E fui eu na cara e na coragem, entrei na live. Eu tô lá, e aí meu filho aqui, ó, vindo aqui embaixo. Eu na live daqui pra cima, então, meninas, e respondendo. Porque funciona assim, você colocando a mão aqui assim, porque o Matheus tá aqui embaixo. E daqui a pouco eu olho na live e tem um sutiã. Era o meu filho tinha levantado, tava mamando, eu disfarçando linda. Então, gente, é isso mesmo, meu filho mamando aqui, eu ao vivo na live. Então, coisas como essa aconteceram, de eu ter que entrar em live amamentando. E aí, uma situação muito maravilhosa também, outra artimanha do destino, entre tá tudo bem seu filho, que eu tava bem posicionada, aí a câmera pegava melhor, eu tava no meu sofá e tal. E aí o meu filho dá a volta pelo sofá, vem de fralda, senta na minha cabeça durante a live. Era um assunto extremamente sério. E eu, com licença, deixa eu pegar essa bunda de fralda estirada aqui, por favor. Então, coisas assim aconteceram. E eu fui ali, na cara e na coragem. Tem uma imagem que tem na internet de uma jornalista fazendo o jornal com um filho no colo. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que é... Já teve situação que eu precisava dar palestra, era para um público grande, e eu não tinha conseguido fazer as unhas. E aí eu coloquei meu filho para dormir e fui fazer as unhas 3 horas da manhã. Porque eu precisava, no primeiro horário do dia seguinte, entregar no treinamento. E aí pronto, aí tô lá fazendo a unha, fiz a primeira unha, meu filho... Mãe! Eu coloquei na cama. Fiz a segunda unha... Mãe! Coloquei na cama. E nisso eu fiz das 3 da manhã até as 6:30. A minha unha. E no outro dia eu tava lá plena. Falsa? Não. Esforçada. Tava me esforçando pra isso. Bastidores de quem está vencendo. Porque tem as sombras. Existem coisas que não dá pra esconder. E não é bom esconder. Por quê? Porque é justamente essa dualidade. Mas nós queremos ir mais profundo. Hoje é o dia de aprofundar. Lasqueira pela goiabeira. Quem mandou trazer esse Não, vamos parar agora. Corta. A grande questão que eu quero saber, e eu quero que contar para todos nós, qual foi, na sua avaliação, o momento mais difícil do seu processo? Uau, o momento mais difícil do meu processo? Teve uma fase que eu achei que eu não ia dar conta. A gente passa por essas fases de achar que não vai dar conta, né? E teve uma fase que eu falei, não deu, não dá. Eu tava sucumbindo. Por quê? Eu estava sendo o canal de curando a vida de muitas pessoas, precisava entregar, precisava estudar, e aí muito estudo, e aí tinha que entregar TCC, e eu era sozinha. E eu estava lidando com conflito.
Eu era, aquilo que eu digo, né? Um médico com câncer pode curar outras pessoas. Eu estava com câncer emocional, mas eu já era cura para a vida de outras pessoas. Então, teve situações que eu até estava comentando com o Arthur, assim, de eu passar, assim, às vezes, quase 10 noites seguidas, sem conseguir dormir. Só que começar já, assim, a surtar. Que a mente estava entrando em devaneio. Eu não sabia mais muito o que era real. Porque era tanta angústia, tanta dor na alma. E teve uma situação... E aí eu estava na situação de preciso atender, porque eu precisava custear. Porque eu não só fiquei só. Eu precisava, então, agora custear minha casa, custear meus estudos. Era assim. Eu dei 10 anos pra alguém. Mas quando foi a minha vez, eu tive que fazer sozinha. E aí, eu cheguei no nível que eu precisava tanto trabalhar, né, pra poder fazer acontecer, que teve a situação de eu ficar muito doente. Minha imunidade baixou demais. O meu intestino desregulou. E eu precisei fazer mentoria de fralda. Falei, preciso atender. Não tenho ninguém pra me socorrer. Vou pegar a fralda do meu filho e vou fazer mentoria. E eu fiz mentoria de fralda. Plena. Pensando, meu Deus, eu vou morrer. Mas aquilo me levou para um outro patamar. Isso não faz de mim coitadinha. Isso faz de mim escolhida pelo Senhor e vencedora no meu processo. Né? Mas, então chegou um momento que eu falei, eu não vou dar conta, eu vou morrer. Eu pensei, eu não vou conseguir superar. E aí eu lembro que eu não conseguia falar, porque aí eu já estava nesse lugar do autodesenvolvimento. Porque aí parece assim, igual pastor, né? Você é pastor, tá chorando por quê? Não, você é mentor? Você? Não, por isso que nós temos mentores. Eu digo que mentor que não tem mentor é uma fraude. E aí começou a chover. Mas era uma chuva, gente, assim, de raio, trovões, assim. E meu filho tava dormindo. O barulho parecia que explodia minha casa. E meu filho não se mexia, tava ótimo. Pleno, dormindo, assim, na santa paz de Deus. Falei, agora eu posso desabafar. Saí lá fora na chuva e comecei a gritar. Pra desaguar aquela dor. E gritei, e as minhas lágrimas foram com aquela chuva. E foi libertador fazer esse movimento. E nas semanas seguintes eu atendi uma moça, uma empresária. E numa das sessões, eu perguntei pra ela quem ficaria por último se ela morresse. E ela falou pra mim assim, meu filho. Eu falei, eu tava anotando, porque eu não faço anotações. Seu filho? Mas seu filho é um bebê igual o meu. Ela falou, eu vou destruir a vida dele. E eu que estava naquele lugar de, cara, eu vou morrer, eu não vou dar conta. Eu comecei a pensar, e aí chegar num nível de começar a pensar assim, acho que minha mãe vai ser uma mãe muito melhor que eu, porque é tão pesado pra mim, que se eu morrer vai ser um alívio pra toda a família. E aí, quando essa moça falou isso, eu pensei, foi o meu destrave, porque eu digo que os meus clientes também me curam. É uma cura em conjunto ali, né? É o dar e receber, mútuo. E aí, eu falei, mas seu filho é um bebê. Ela falou, é isso mesmo, eu vou destruir a vida dele. Se eu morrer, eu vou destruir a vida dele. Ninguém é melhor pro meu filho do que eu. Eu falei, é isso. Eu preciso viver. Eu vou dar conta. E aí, amor? Aí vai de fralda, aí vai tossindo mesmo. Tanto é e vai que fazer essa situação acontecer. traz o seu bordão de hoje, de toda vez que tem um desafio novo pra mentorando, sim, bota fralda e vai de fralda. Que veio do José Roberto, mas literalmente aconteceu na minha vida. E com você, Miriam Mendes? Fora essa iniciação que você contou do estágio e tudo, qual o maior desafio? Chegou a pensar em desistir? Fora o seu início mesmo, mas quais desafios você enfrentou e qual foi o mais Existiram desafios pesado? maiores? Assim, eu acredito que cada degrau que a gente vai subir é um desafio novo. E um desafio novo é o maior do que o anterior. Mas o primeiro foi o mais difícil, que foi esse, de ser jogada numa obra, que era uma empresa que não delegava, eles delargavam na nossa mão, né? Então vai lá e se vira. Mas o meu segundo maior desafio, e que eu acho que foi assim, importantíssimo na jornada na minha jornada profissional e como pessoa, foi me desligar do emprego formal para de fato assumir a minha empresa, porque eu já tinha empresa aberta. Eu trabalhava na época como PJ, então eu já tinha o CNPJ e eu já fazia trabalhos paralelos. Então pense, eu trabalhava em horário comercial dentro de uma construtora, à noite, final de semana, feriado, eu fazia projetos em paralelo. Chegou um momento que estava assim, sufocante, de muito trabalho. Eu trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, e muitas vezes ficava sem dormir. Então era um desafio grande. E ainda tinha uma dependência emocional muito grande dentro
da construtora. Então, pra eu sair, eu tive que ter uma coragem imensa, assim. E foi um momento muito transformador de eu olhar e falar assim, cara, eu posso qualquer coisa que eu quiser, eu consegui sair de lá. Porque eu gostava muito do trabalho. Não decidi sair porque eu não gostava do trabalho, né? Eu gostava muito do trabalho. Mas estava me sufocando ter que trabalhar numa jornada dupla, tripla e por aí vai. Além de todas as cargas que a gente tem domésticas, do lar, de cuidado da família, enfim. Então era uma jornada, assim, muito cansativa e eu tinha que decidir naquele momento, falar assim, ou vai ou não vai. E eles foram muito persuasivos em me manter. Eles me proporam aumentar salário, me proporam trabalhar híbrido, né? Só parcial de casa, parcial lá. Eu já tava morando longe um pouco do trabalho. Ainda assim, eu tive que me manter firme e falar assim, não, eu não estou saindo por conta do dinheiro. E eu ganhava bem. Eu estou saindo porque eu preciso ir pra minha jornada. E eu tinha recebido já eu falo que eu sou muito obediente a Deus. Eu tinha orado antes de tomar a decisão. E eu tinha minha família me apoiando também. Então tinha que ser naquele momento. Se eu deixasse passar a oportunidade, não ia. O desafio foi sair de lá. A transição, toda essa persuasão. A transição sempre é difícil, né? É assumir riscos. Assumir riscos. Exatamente. Que maravilha. E deixa eu fazer uma pergunta pra você, Miriam. Porque a gente fala de desafios, mas existe um momento que a gente fala assim, eu venci. Olho pra trás e falo, passei por tudo isso e agora eu me considero um vencedor. Quando foi esse momento pra você? Quando eu entreguei a minha primeira obra feita na minha empresa, por minha conta. Como eu falei, trabalhei na construtora, aprendi muito lá. E tenho essa paixão por obra por conta da convivência com meu pai, em canteiro de obra durante a vida. Não fiquei traumatizada com a do estágio. No primeiro momento, sim, falava assim, não quero fazer obra, fazer projeto. Mas eu amo muito estar no canteiro de obras e ver acontecer. Que é materializar o que está no papel. Fazer obra é materializar, é trazer existência. E eu amo muito ver isso acontecendo. Então, tá desafiadora a minha voz hoje. Então, é gratificante e recompensador isso, de ver acontecer, de ver... E aí, não pensei mais em desistir. E cada obra que termina, eu falo assim, cara, eu venci mais essa. Porque termino, geralmente não, sempre, num prazo recorde, com a obra limpa, com o cliente feliz. Acontece muito de, no final da obra, o cliente tá de mal do construtor, de mal do gestor. Por quê? Vai chegando no final da obra, é um desgaste, porque tem custos a mais, coisas não previstas. E aí ele vai falando assim, tá tomando meu dinheiro, eu não tô vendo acontecer. E não é essa a realidade. Se o cliente estiver consciente o tempo todo do processo e vendo onde está sendo aplicado o dinheiro dele, ele não vai ter essa mágoa no final da obra. Ele vai ver, se olha, teve um custo a mais. É reforma, eu lido com reformas e reformas têm surpresas. Não vou mentir e falar, na minha reforma não vai ter. Vai ter. Só que o cliente está consciente o tempo todo do que tá e tá sendo justo. Então ele tá vendo onde está sendo aplicado o dinheiro dele, o que tá acontecendo. A gente tem relatórios, a gente tem uma equipe. Eu procuro atender o cliente sempre de prontidão. Então o cliente se sente seguro no processo. E quando chega no final, mesmo que surja um custo, ele tá consciente de onde veio, por que teve, se foi decisão dele, se não foi. Ou quando dá um problema, né? Fala assim, quando chega o problema, eu venho já com a solução. Eu falo assim, o problema é X, a gente pode resolver desse jeito custa tanto, desse jeito custa tanto, desse jeito custa tanto. O cliente só decide como ele quer resolver. Mas a solução já vai junto, entendeu? Isso é maravilhoso, porque como você disse, a cada obra que você entrega, é um você novo fala, desafio. Eu venci novamente. Sim. Porque eu sempre costumo falar que a melhor forma de você ficar longe do fundo do poço é escalar uma montanha. Mas quando você chega no topo da montanha, não basta você descer, você tem que escolher a próxima montanha que você vai escalar. E Aline, para você, essa mesma pergunta tão importante. Quando você descobriu ou se identificou falando, eu venci? Legal. Eu poderia dizer que foi no lançamento do livro, quando lançamos nosso livro no cinema, e eu vi meus pais comendo pipoca e me vendo no telão, chorando horrores de ver a filha deles no cinema, no telão lá. Poderia dizer que foi esse momento. Poderia dizer que é quando meu filho fala lá na escolinha dele, eu sou muito abençoado, minha mãe tem um monte de cliente. Ou então quando ele fala assim, minha mãe é heroína. Poderia ser esse momento, mas não. Eu vou contar uma particularidade. Foi o dia que eu me vi de frente
assim, lado a lado, no mesmo curso, dividindo tarefas com uma mulher maravilhosa chamada Kátia Damasceno. Ela é uma especialista em sexualidade, referência, milhões de seguidores. E aí um dos mentores dela é meu mentor também. Nós estávamos juntas, eu olhei pro lado, era a Kátia do meu lado. E aí ela falou, posso fazer com você? E eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu. Ela teve um surto e me mandou mensagem. Emocionalmente. E aí eu falei, meu Deus, é a Kátia. E passei o resto do período assim. Parecia aquelas pessoas dos anos 80 que quando encontram a Xuxa ficam doidas. Então, acho que talvez a Kátia seja a minha Xuxa. Não, ela mandava mensagem, você não sabe quem tá fazendo comigo. Você não sabe quem tá aqui. Não, eu teria diversos momentos quando eu conheci o responsável pela capa da Forbes. Enfim, nem vou falar dos clientes, porque eu tenho clientes maravilhosos que eu nem posso citar, por questão de segurança. Mas, então, clientes, saibam que vocês são meu ponto máximo, tá? Mas tirando vocês, esse momento da Kátia aí, o Rufino também estava lá, e que eu vi esses monstros, eu falei, cara... E aí, nesse momento foi muito legal, porque eu parei, respirei fundo, fui lá na imagem do pai do meu filho. Eu falei, eu quero te agradecer. Muito obrigada porque você me abandonou. Muito obrigada porque você seguiu a sua vida, que você entendeu que era melhor. Porque eu continuaria sendo só esposa de alguém, infeliz, alienada, entende? Então, naquele momento, este dia especificamente, foi o dia que eu senti. Tanto que, assim, das pessoas que eu convivo, por exemplo, eu tenho foto com o Rufino, eu tenho foto com várias pessoas, mas no meu Instagram você vai encontrar foto com a Kátia. Porque realmente ela é ruiva, não é loira, mas é a minha Xuxa. Foi muito bom conhecer a história de vocês. Eu acho que o público de vocês também tinha um pouco dessa curiosidade de saber quem é a Aline Oliveira, quem é Miriam Mendes. E isso na pessoa física também, no que vocês fazem no dia a dia, não só o que é visto aqui pelas câmeras. Então conhecer um pouquinho da história de vocês. Para nós que já conhecemos, sempre tem um ponto a mais, sempre, nossa, isso eu não sabia. Uma novidade. Imagine para quem não conhecia. Mas assim, agora voltando para o podcast, eu queria fazer uma pergunta sobre o sonho de vocês, sobre entrevistas. Quem vocês gostariam de entrevistar? Quem seria o ápice para vocês estarem aqui nessa mesa? Tem quantidade de pessoas, não? Pode ser 600? Quantos episódios? Pode ser 600? Vai, Miriam, Vamos você. por números, umas 5 pessoas. Eu amaria entrevistar a Kátia, só pra ver a Aline babando. Eu não ia entrevistar e ficar assim, ai, que eu tô bem, Não, exatamente. Eu ia entrevistar a Aline e ia ficar assim, babando. Não, eu com certeza não ia falar nada, só você ia falar. Quem mais? 5. Quem mais? 5? Faz o bate-bola. A Rília fala um, a Aline fala outro. Vamos trocando pra dar tempo pra pensar, que eu tô aqui buscando uma memória. Vai. Eu gostaria de entrevistar Michelle Obama. Uau. Subimos Gostaria nível. muito de entrevistar a Michelle. Tá subindo. Acho ela muito incrível. É uma mulher diferenciada. Realmente uma grande personalidade, né? Que impactou tantas pessoas. Você. Eu colocaria aqui um nome que talvez vocês não conheçam, mas é muito conhecido na minha área. A Rafa Brasileiro. Que é arquiteta, é mãe e é construtora e é... Todas as funções, ela é plural também. Eu gostaria de entrevistar Ben Hinn. Ele é especialista assim, no Espírito Santo. Tem uma conexão absurda. E já vou colocar outra aqui, Joyce Meyer. Tá? Para falar dos Estados Unidos, Joyce Meyer, Ben vale. Hinn. Vai! Porque Você me roubou. eu falei que era esses pensamentos. Assim, Então tá, eu já estou em Michelle Obama, Ben Hinn, Joyce Meyer. Você, tem 2 só. Poxa, eu gostaria de entrevistar o Márcio Michele, que a gente foi no Método Evo. Ah, legal. Acho que todos nós gostaríamos. Incrível. São Paulinho não tava no Evo, mas ele gostaria muito, com certeza. Teria gostado. Poxa, agora me pegou, hein, gente? Eu joguei tão alto o negócio. Brasileiro, vamos lá. Brasileiros. Já começar Vai, a Miriam, você, pescar. brasileiros. Ah, você já falou. Eu já falei, a Kátia, a já Rafa. Puxa vida, não que não tenhamos pessoas tão incríveis, mas são pessoas tão maravilhosas. A Kátia, acho que a Kátia compartilhou. Não, já foi. É o mesmo podcast. Troca figurinha. Olha, a gente entrevista junto, só pra você lembrar. Que é só uma pausa dos meninos aqui, entendeu? Eu gostaria de entrevistar a mãe da Isabela Nardoni. Uau, que Ela é show. uma mulher que teve o amor da sua vida roubado de uma forma tão terrível.
E até hoje, ela dá entrevistas e revisita essa dor numa coragem. Então, eu gostaria de entrevistá-la não para fazê-la revisitar a dor, mas para saber os bastidores da mulher. Entende? Seria bem interessante. Silvio Santos. O cara é um gênio. Empreendedor. Gostaria. É o nosso sonho. A gente tem que, né, jogar alto. Maravilhoso. Acho que para finalizar, a Bispa Sônia Hernandes. Referência pra mim, maravilhosa, incrível. Gente, teria muitas pessoas. Eu realmente viajei aqui numa maionese incrível. Mas essa é a hora de ver. É a cara do nosso podcast também. A pluralidade do nosso podcast. Sim. E é isso. Kátia, como citamos o seu nome muitas vezes, a gente vai te Queremos marcar você no aqui, Instagram pra você vir no nosso podcast. Verdade. Isso que eu falo, Gente, podemos marcar cada uma dessas pessoas. Vamos e mandar e-mails para cada um. Né? E faz uma visita ao Pode Mudar. Por que não? Por que não? Joga pro universo. Exato. Corta para daqui 5 anos. Guarde esse registro aí. Daqui 5 anos tem novidade. Gente, e o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é trazer um descanso para vocês, meninas. Eu queria agradecer de antemão esse privilégio, porque não é fácil substituí-las. Porque nesse período que estaremos aqui, a régua já foi levantada. A gente não chega assim do zero. Já tem uma barra alta pra gente seguir. Então eu espero conseguir representá-las nesse descanso que vocês terão, junto com o Arthur, para que nós mantenhamos o nível do programa que já é tão alto. Um descanso merecido. A sombra também vem para todos, né? Verdade. Repousar um pouquinho sempre é bom. Faz bem para a mente, para a alma. E realmente, como o Paulo disse, esperamos suprir a altura, porque já é firmado, o podcast já é um sucesso, já é aguardado os episódios, e esperamos realmente trazer bons conteúdos aqui, mantendo sempre o nível, mantendo a curiosidade, a informação, porque é muito importante também servir sempre de exemplo e inspiração. Eu acho que é o ponto principal do Pode Mudar, trazer também inspiração para as pessoas. Então, vamos cuidar bem da casinha de vocês. Ótimo. Pode deixar. E eu quero fazer uma pergunta justamente por causa disso, que vocês vão ficar um pouquinho afastados do público. Eu quero perguntar para vocês. O que você faz quando ninguém está te vendo? Eu sou idiota. Eu faço piadinhas sem graça com os amigos. A gente gosta muito de dar risada. Eu gosto muito de dar risada e fazer as pessoas rirem também. Então, 2 coisas que eu faço quando ninguém tá vendo. Piadinha. E aí só amigos muito íntimos sabem disso. E a segunda coisa é dormir. Eu aproveito qualquer momento que eu tenho pra dormir. Gente, eu vou falar uma coisa que eu amo fazer. E aí também, ainda até agora, né? Então, como mãe solo, eu amo quando meu filho tá dormindo. Aí eu vou quietinha, pego meu notebook, coloco só na minha frente, dentro de latinha assim, e assisto filme. Então eu amo ficar com uma roupa bem confortável, no escurinho, assistindo filme ou uma série. Eu já fui de um período de vida muito cinéfila, amávamos, né, Paulo? Então, nossa diversão era assistir assim 10 horas. Pegava aquelas séries, maratonava, né? Troca o CD, era sensacional. Na locadora. Então hoje eu cuido da minha criança interior, ali com cabelo por fazer, uma roupa super à vontade, assistindo uma série maravilhosa. Meninos, eu quero agradecê-los, então, por estarem aqui conosco, por assumirem esse lugar, porque poderiam ter declinado, né, Miriam? Eu sei que às vezes a gente obriga, mas nessa situação eles precisaram aceitar. Eles aceitaram e... Foi maravilhoso para nós sermos entrevistadas por vocês. E você que está aí na nossa audiência, esse foi o nosso Pode Mudar, muito louco. Tenho certeza que você deve ter rido e talvez chorado. Mas você se identificou com esse quarteto. Éramos dupla, agora quarteto. Vai saber o que mais Deus tem para nós. Mas o que importa é que todos os dias nós vamos nos levantar e fazer o nosso melhor para você. É a forma de nós devolvermos para o Senhor aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Gratidão por ter ficado aqui. E semana que vem, não seremos nós, serão eles. Nós aguardamos vocês na próxima semana, porque eu vou estar lá, ó, comendo pipoca e assistindo. No Pode Mudar, às 20 horas. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.